A Bolsa Brasileira foi um dos destaques positivos de performance nesse primeiro semestre de 2025. A gente está falando de um retorno de mais de 17% em reais e mais de 30% em dólares para o índice Ibovespa. Isso tudo com o investidor brasileiro ainda tendo uma participação muito pequena em renda variável nesse momento. O que a gente vai falar nesse vídeo é se ainda é a hora de investir na Bolsa e quais as perspectivas para o segundo semestre desse ano e para o ano que vem. Hoje eu vou te explicar por que a gente segue construtivo com as ações brasileiras e também quais as estratégias que a gente aqui na XP está adotando nas nossas carteiras recomendadas para mapear essas melhores oportunidades de investimento. Bom, em 2025, a América Latina ela voltou a atrair o olhar dos investidores globais, que garantiu uma entrada de fortes recursos de capital estrangeiro nesse ano. Dentro desse contexto, o Brasil ele acabou se destacando como vencedor relativo em relação aos nossos pares, outros países da região. Isso a gente foi beneficiado por alguns motivos. Primeiro, a gente viu uma descompressão no nível de risco. Lembrando que em dezembro do ano passado os mercados brasileiros tinham sofrido muito com o risco fiscal, então entramos esse ano de uma certa maneira baratos. Segundo ponto, vimos também uma rotação de dinheiro saindo dos Estados Unidos depois do aumento das tensões em relação à política tarifária do governo Donald Trump. E em terceiro lugar, perspectivas do final do ciclo de alta de taxa de juros aqui no Brasil e o mercado já mirando quando é que o Banco Central vai iniciar o ciclo de corte de juros adiante. O mercado já precifica cortes para o ano que vem. A nossa leitura continua positiva para o Brasil e o mercado de renda variável por aqui, e a gente acha que qualquer correção no curto prazo pode ser uma oportunidade para os investidores que estão fora da Bolsa aumentarem a sua exposição em renda variável. A gente projeta um valor justo para o Ibovespa de 150 mil pontos para o final desse ano de 2025. E dois principais fatores nos fazem permanecer otimistas com a bolsa local. O primeiro deles é a mudança no regime de juros aqui no Brasil. O nosso modelo proprietário já indicou uma sinalização de uma mudança de regime adiante. Historicamente, nesses casos, o Ibovespa apresenta uma performance bem superior em relação ao regime anterior, que é um regime de juros altos. A gente já começa a migrar para um regime de juros em queda e inflação em queda. E o segundo fator que corrobora com essa nossa percepção de maior apetite a risco também é a proximidade maior do chamado trade eleitoral, que é a volatilidade e o maior interesse que os investidores ficam no mercado acionário próximo de cenários eleitorais, como a gente vai observar no Brasil no ano que vem. Além disso, na América Latina, teremos eleições no Chile ao final desse ano e também na Colômbia em maio do ano que vem. Nesse momento, a nossa seleção de ações para as nossas carteiras recomendadas, as top ações, top dividendos e as small caps, continuam priorizando empresas de maior qualidade, com foco em resultados sólidos e bastante crescimento de lucro. E do ponto de vista setorial, a gente tem uma inclinação um pouco maior aos setores mais domésticos, que tendem a se beneficiar mais com esse cenário de mudança de regime de juros e inflação, como eu já falei aqui nesse vídeo. Na descrição do vídeo, você pode conferir o relatório completo do onde investir para o segundo semestre de 2025. Tudo que a gente falou nesse vídeo faz parte desse material disponível para download no link abaixo.